Paz, queridos, tudo bem? Olha, estamos aqui no nosso momento de meditação e meditação na palavra, né? E falar de missões, falar sobre essa vida de missões. Hoje eu tenho um assunto bastante interessante, que é sobre o obreiro que trabalha por tempo integral na obra, seja um missionário, pastor, alguém que está por tempo integral. O camarada trabalha das 8 às 8 e leva adiante. Se ele pode viver daquilo que ele está fazendo. Bom, eu vou trazer aqui na palavra, mas antes da gente eu abrir a Bíblia e mostrar para você, eu quero contar o que aconteceu comigo. Eu sou filho de pastores, sou neto, de pastores. Meus avós, meu avô materno, bastante envolvido com igrejas, a vida inteira, o meu avô materno, pai da minha mãe, sempre envolvido com o pastor Nogueira, construindo muitas igrejas, abrindo igrejas no Ceará, na época que você chegava numa cidade do Ceará e não tinha nenhuma outra igreja, tá? Hoje você chega lá, você escolhe, Meu pai também, nós tivemos situações assim de chegar numa cidade e só tinha igreja católica e mais ninguém. E ali o trabalho era começado e a gente era praticamente os primeiros evangélicos chegando ali, tá? Hoje cresceu bastante, graças a Deus. E os meus avós sempre foram bastante envolvidos, O meu avô paterno, não tanto, mas sempre muito ligado ao trabalho de igreja. E meu pai, um pastor, Então, meu pai, desde os 19 anos, trabalhando no serviço pastoral. Qual que era o problema que eu tinha? O problema que eu comecei a crescer e o adolescente vai crescendo e vai tendo aquela, Você vai escutando as outras vozes, que não é aquela voz que você escuta muito dentro da sua casa. Opinião de um, opinião de outro. E virava e mexia, tinha um abençoado que chegava e falava assim: eu não sou de acordo do pastor ficar comendo das entradas financeiras da igreja, o pastor se manter do dízimo, das ofertas, não sei. Amado, eu via meu pai, eu olhava para a vida dos meus avós, do meu avô, eu olhava para a vida de outros pastores, sabe? O camarada ralava, trabalhava dia e noite, por tempo integral, de segunda em segunda, era direto trabalhando. E aí vinha um abençoado daquele e me falava um negócio desse. Na época eu não entendia que aquilo ali era uma oposição maligna, E não tinha tanto um esclarecimento da própria palavra em si, ou sei lá, talvez eu até escutei alguém pregando, mas aquela palavra contrária era mais forte no meu coração do que o que a Bíblia mostra e do esclarecimento que a palavra de Deus mostra. E eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, eu não quero isso para mim. Eu não vou querer isso. Eu quero trabalhar na obra, mas eu não quero ficar trabalhando em algo que o camarada fala assim: você trabalha das 6 da manhã, 10 da manhã até de noite, sem ter tempo para nada. Você trabalha direto e você não tem direito de comer disso aí. Você ainda tem que se virar em outro meio secular para poder se manter. Então, eu não quero isso pra mim. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu cheguei a dizer pra Deus em oração. Falei: Deus, isso não é bênção. Isso é uma maldição. Você tem gente falando isso. E eu orei ao Senhor. Falei: Senhor, se tu tens uma palavra em relação a isso, eu quero que essa palavra seja dada ao meu coração. Amado, eu vou entrar na Bíblia, tá? Pode ficar aí. Espera aí que eu vou mostrar aqui na Bíblia alguns textos aqui que vou mostrar isso aqui. Não vou ficar só na minha história, não. Vamos lá. E um dia eu fui na casa de um pastor já de idade, e do nada esse pastor, entre aspas, eu tava orando a Deus para que Deus pudesse falar comigo em relação a isso. E aquele pastor, ele olhou para mim e falou assim, Peniel, a vida de um pastor não é fácil. Você trabalha diretamente com pessoas, constantemente. Você trabalha com aquelas pessoas para que o evangelho possa entrar no relacionamento. É um trabalho de paciência. E muitas vezes essas pessoas é como aquele gado, que você está levando o remédio e eles estão te dando chute, e estão te dando chifrada, e estão te dando coiçada. Mas você tem que ter paciência, porque o gado pertence ao Senhor. E se você está ali para cuidar, Então muitas vezes você leva até uma patada, sai ferido daquela situação, mas você tem que ter o domínio da situação. O trabalho pastoral não é brincadeira. E além disso, a questão do tempo também. As pessoas podem te chamar de madrugada, você não tem um horário, você tá sempre, você é pastor sempre, você não cumpre um horário,
Você não entra 8 horas para cumprir um horário e sai 6 horas, 5 horas e depois você vai. Não, você tem isso. Você é pastor sempre. Todo momento é a qualquer momento. As pessoas podem te chamar a qualquer momento. Você está ali à frente. E aí ele começou a falar isso para mim. Olha, o trabalho é muito duro, o trabalho pastoral. E aí ele falou assim, olha, e para ajudar na caminhada, existem pessoas que elas vão chegar para você e elas vão dizer assim, eu não sou de acordo que um pastor viva da obra. E ele falou isso para mim. E aí aquele pastor falou assim, e era o que eu estava escutando, era o que estava tocando no meu coração. E aquele pastor ele falou assim, você jamais vai escutar da boca de alguém que tem um conhecimento bíblico e tem experiência pastoral à frente de uma obra, trabalhando de verdade como pastor, abrir a boca, falar um negócio desse. Sempre que você escutar alguém falando um negócio assim, é porque aquele camarada ou ele não tem preparação para aquilo, ou ele não tem chamada para aquilo, ele não sabe o que é ser um pastor. E eu comecei a analisar, né, ver pessoas. Quem é que falou isso? Eu tinha escutado pastores que falavam essas coisas para mim, era gente que passava a semana inteira vivendo para ele, o trabalho que ele fazia, né? E vinha para a igreja só no final de semana. Enquanto meu pai trabalhava a semana inteira ralando, de manhã, de tarde, visitando, indo na casa de um, indo na casa de outro, era trabalho, oração, culto nas casas, às vezes tinha construção, e era uma luta, trabalho, e aí meu pai trabalhava, e o camarada passava a vida inteira lá no serviço dele, aí quando chegava no final de semana vinha com essa brilhante ideia, que ele encontrou não sei aonde, pastor não tem que trabalhar, mano. Na minha opinião, se fosse por mim, não era para ter, né? Então esse pastor falou assim, olha, você jamais ia escutar isso da boca de alguém que tem um mínimo de experiência sobre a vida pastoral. Além disso também, no campo de missões, no trabalho missionário, também passa isso, não é só pastor não, tá? Trabalho missionário. A pessoa vai para o campo missionário, eu vou abrir a Bíblia, fica aí, que eu vou dar pelo menos uns 3 versículos aqui para que você fique aí. No campo pastoral, aliás, no trabalho de missões também tem isso. Tem aquele missionário que ele vai para o campo de missões e ele tem um conflito muito grande de receber dinheiro, as ofertas, para ele poder se manter e manter o projeto que ele está fazendo ali. Então, alguns tipos de pessoas, elas surgem ali no campo missionário, né? Primeiro tipo de pessoa que eu posso ressaltar, não vou dizer que é a maioria, mas existe bastante, é aquelas pessoas que acham fácil pedir dinheiro de igreja. Pastor, e fica pedindo dinheiro de um de outro. Acham fácil pedir dinheiro e acha que é muito fácil levantar dinheiro para manter aquilo ali. Então essas pessoas, normalmente se tornam mercenárias. O foco delas estar no campo não é mais desenvolver um trabalho. O foco delas é arrecadar e ter dinheiro, viver bem, viajar e não sei o quê. E eu vou dizer, gente que eu conheci, pessoas que estão no campo, não desenvolvem quase nada, recebem um monte de dinheiro e aqueles dinheiro fica recebendo e fica investindo, comprando terreno não sei aonde, comprando isso, pagando não sei o que, e compra carro e investimento secular e a obra de Deus, tá, uma tristeza isso aqui. É por isso que quando eu falo para você, quando você for ajudar um missionário, preste bem atenção no que ele está fazendo lá no campo, tá? É o ponto 1. E tem aquele outro camarada que eu posso citar também para você, que é aquela pessoa que tem medo de receber. Normalmente a pessoa que tem medo de utilizar, ela recebe um dinheiro. O dinheiro, ela sabe que aquele dinheiro foi de oferta. Foram pessoas que batalharam, lutaram, trabalharam, né? E elas mandaram aquela oferta. E quando aquele dinheiro vem na mão delas, elas são pessoas que elas sabem que aquele dinheiro é fruto do trabalho de outras pessoas, mas elas não entendem a participação. E elas morrem de medo de utilizar aquele recurso. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ficar com medo. Ela só vai utilizar aquele recurso para o desenvolvimento do projeto em si, ela não utiliza para manutenção. E ela não entende que a manutenção do obreiro, no caso do missionário, ou mesmo do próprio pastor, numa igreja, uma das ferramentas principais da igreja, ou se não podemos falar a principal, é o pastor. Se não tem pastor, aquilo ele acaba. Num projeto missionário, a ferramenta principal é o missionário. Se não tem um missionário, aquilo ali acaba. A realidade é essa. Então vamos manter o projeto? Bom, mas primeiro a gente mantém o missionário para manter o projeto.
Porque se a gente não tem um missionário, como é que vai ter o projeto? É simples assim a coisa. E aí se você vai dar ouvido pra gente que não tem experiência disso aqui, você vai escutar cada balela, gente que usa os achômetros da vida. Eu acho, né, formado em axiologia, faculdade de axiologia, e vai falando coisa que não entende. E aquilo, amado, no campo é assim também. E aí eu já vi pessoas, missionários, vou comentar aqui com você, missionários que recebem até uma boa quantidade de recursos para poder se manter o projeto, mas ele não usa o recurso para o projeto, passa uma necessidade, aí ele começa o negócio, ele começa no campo, ele tem que trabalhar vendendo sei lá o que, vende roupa, vende aquilo, porque o recurso que vem para ele se manter e manter o projeto, ele não usa para ele, a mulher dele, os filhos começam a passar necessidade, e aí ele começa a tentar vender roupa, vende salgadinho, vende isso, vende aquilo, para usar na manutenção dele, porque ele não quer tocar na oferta. Não, eu não quero, morre de medo de tocar na oferta. Né? Não pode usar. Né? Aí sabe o que acontece? Aí você não tem mais um missionário. Cadê o missionário para evangelizar? Não tem, por quê? Porque está lá vendendo roupa. Cadê o missionário? Não tem, porque ele pegou um emprego, missionário, servo de Deus, lutador. Ele pegou um emprego lá para trabalhar e está no campo. Mas ele está trabalhando para se manter. Meu irmão, eu já encontrei pessoas que estão desenvolvendo um projeto, que tem que trabalhar no secular porque realmente não tem para se manter. A história é outra, cada caso é um caso. Mas eu também já encontrei muita gente que recebe recurso que dá tranquilamente para ele se manter, recurso para manter o projeto, mas o camarada não quer, morre de medo. E normalmente, eu digo aqui, já vamos finalizando, eu vou ler aqui os textos. Normalmente essas pessoas nunca ajudaram outro missionário. Nunca tiveram o prazer de pegar uma oferta mensalmente durante meses e mandar para o missionário. E essas pessoas, quando elas têm problemas, elas não ajudam o missionário, quando elas vão para o campo, elas vão ter problemas. Ou elas vão se tornar um mercenário, que acha muito fácil chegar dinheiro, ou elas têm medo de pegar a oferta e utilizar no campo. Mas vamos para a Bíblia. Eu vou ao primeiro texto aqui, que a gente tem aqui. Eu vou ler alguns, tá? Lucas capítulo 10, versículo 7. Eu separei aqui. Olha só, Jesus diz assim, eu estou lendo aqui na minha Bíblia, tá? Eu estou olhando aqui de lado, minha Bíblia está bem aqui de lado. Pousar naquela casa, comendo, bebendo o que te derem, porque o obreiro é digno do seu salário. Jesus está mandando ali os 70, e ele chega, uma casa recebe ele, e eles estão fazendo a obra, e aquela casa dá lugar para eles dormir, aquela casa vai dar comida para eles, e a Bíblia diz... Aí começa algumas regrinhas, né, que o Senhor começa a dar, e uma delas é essa, você fica ali naquela casa. Se a pessoa o que te oferecer para comer, coma dali. Durma, eles estão te oferecendo para você dormir, durma, descanse ali naquele lugar. E eles estão trabalhando, estão fazendo, por tempo integral, estão fazendo a obra. E a Bíblia diz, digno, pousar naquela casa, fique naquela, comendo, bebendo, né, daquilo que te colocarem. Porque digno é o obreiro do seu salário, tá? Esse é o primeiro texto. Vamos aqui para o outro? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 13. Você pode abrir sua Bíblia aí. 1 Coríntios 9, 13. Não sabeis que os que trabalham no santuário comem do santuário, e os que servem ao altar do altar permanecem? Assim também ordenou o Senhor que os que anunciam o evangelho que vivam também do evangelho. O camarada está trabalhando ali na obra, anunciando o evangelho por tempo integral. Não é nenhum viajante, não é nenhum mochileiro. Está desenvolvendo o projeto. Por que não viver? Aqui a palavra de Deus fala. Aí alguém pode dizer, mas o apóstolo Paulo também fazia tenda para não ser pesado aos irmãos. A questão é pesado aos irmãos? Está sendo pesado aos irmãos aquele determinado pastor? Se uma igreja não tem condições de manter um pastor, aí, irmão, aí é uma outra discussão. Muitas vezes o pastor ele tem que realmente buscar os seus meios, porque a igreja não tem condições, ou às vezes a igreja precisa de um serviço pastoral, né, que é um serviço mais ou menos que eu estou fazendo aqui. Aqui a igreja tem quase 30 anos, mas não tem condições de manter, não mantém nem a estrutura, não mantém nem o trabalho que é feito ali. Quanto mais manter o obreiro, aí entra eu como missionário. Existem igrejas que me mantêm para eu poder, aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? Eu despojei a outros para poder servir a vós. Tanto o projeto também, o nosso programa, programa de apoio evangelístico, a gente não cobra pelo material. Existe uma série de regras, eu não cobro.
Então, para que a gente possa fazer esse trabalho, aí entra aquela regra do apóstolo Paulo, né? Eu despojei a outros, eu apresento o projeto a outros que acreditam no meu projeto, essas pessoas me ajudam para que eu possa servir o projeto. Aqui a igreja é a mesma coisa. A igreja não tem condições de pagar meu aluguel, não tem condições de manter minha casa, não consegue nem o completo manter a própria estrutura, o que tem que manter. Como é que eu vou pegar? Não tem como. Então a gente pega o recurso de outros, né? Vamos ao outro texto aqui. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Se você está abrindo sua Bíblia aí, diz assim: os anciãos que governem bem, isso fala dos pastores, né, que estão à frente do trabalho, sejam tidos por digno de dobrada honra, maiormente, né, fala em espanhol, maior, e de forma maior, os que trabalham em pregar o evangelho e ensinar. Porque a Escritura diz, a palavra de Deus fala, não porás boçal no boi que trilha, digno é obreiro do seu salário. Existe uma outra passagem que o apóstolo Paulo também ele cita essa questão de você colocar boçal, né, na boca do boi que está trilhando, né, você amordaçar, fechar a boca do boi. E o apóstolo Paulo fala que essa referência está lá no Antigo Testamento e ele diz, por acaso o Senhor está tendo cuidado apenas dos bois? Não está falando por causa de vós? Quer dizer, o obreiro, o pastor, o missionário, ele está por tempo integral trabalhando ali na obra, fazendo a obra de Deus. E aí você fala, não, você não pode receber daqui. Se a igreja, irmão, eu acho que é uma tremenda de uma injustiça, e aqui eu termino, eu já tenho encontrado isso, uma tremenda de uma injustiça, uma igreja grande que tem condições de pagar tranquilamente, dar um salário para o pastor, né? O pastor fica agindo, correndo atrás, visitando, fazendo um trabalho ou outro a favor da igreja. O camarada tem que pagar sua própria gasolina, né? Não paga, não dá um salário para o pastor, ele tem que correr. E a igreja tem condições de fazer isso. Isso é um absurdo, né? Mas olha, comigo, eu deixo essa palavra aí. Isso é uma coisa que me tocou bastante. E esse pastor veio e falou isso para mim, né? E sempre eu viro e mexo, eu encontro gente que fala assim, na minha opinião, pastor tem que receber salário de igreja. E esse pastor falou, olha, você quando escutar alguém falando isso, essa pessoa ela não tem um conhecimento nem bíblico e nem tem conhecimento prático da vida pastoral, da vida da obra de Deus, da vida de missões. Não sabe o que é fazer um trabalho pastoral, né? Porque hoje em dia também está bastante isso, né? Bastante gente que tem título, mas você é o quê? Eu sou um missionário, mas faz missões? Eu sou missionário, eu faço isso, faço aí, mas está desenvolvendo um projeto? Eu sou pastor, está à frente da igreja? Você trabalha de segunda a segunda buscando as almas, correndo atrás das almas, trabalhando por aquela igreja, por aquele trabalho? Não. Então, eu acho que o melhor então é como diz esse pastor, você escutar pessoas assim é bastante complicado. Então aquela palavra você viu bastante. E só para terminar, esse pastor falou isso e dias depois, do nada, entre aspas, também meu pai chegou para mim e ele falou, Peniel, uma coisa que as pessoas do mundo, elas sempre tentam passar para você é que o trabalho da obra não é um trabalho. O trabalho que é trabalho é sempre o trabalho delas. O trabalho delas que elas fazem é um trabalho. O trabalho que elas estão fazendo, né? Eu lembro uma vez meu pai pegou uma enxada e foi na frente do templo, né? E começou a capinar, tinha uns matos ali. Aí um vizinho falou, pastor, hoje você decidiu trabalhar, né? E ele até que citou isso, ele falou, olha, as pessoas elas acham sempre que o trabalho que elas fazem é um trabalho. Se ela está lá o dia inteiro num escritório, às vezes ela fica até sem fazer nada, mas só o fato dela estar lá, marcando ponto lá, coloca o dedo dela para marcar ponto, ela está trabalhando. O trabalho que ela faz é um trabalho. Agora, o trabalho na obra não é um trabalho. E aí, com isso, elas pensam, não, o pastor, como um trabalho na obra não é um trabalho, o pastor não tem que receber por esse trabalho. Sendo que uma pessoa que não tem experiência jamais vai falar um negócio desse, né? E eu deixo essa palavra para você, uma experiência que eu passei e que uma palavra que foi uma mal palavra, né? Que foi lançada no meu coração como adolescente, foi tirada do meu coração e eu passo aqui para você. Bom, um abraço, Deus abençoe, vamos continuar fazendo a obra do Senhor.